Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, o nosso Deus, esse Pai maravilhoso que nos concede a vida, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos da sua gloriosa palavra. Somente a esse Deus nós devemos toda a gratidão da nossa vida, porque tudo se move por Ele, através dEle. Ele é que nos dá força para continuarmos vivendo, para continuarmos guerreando contra o mal. Somente por esse Deus que nós podemos permanecer de pé. Quantos já não têm mais essa oportunidade? Perdeu já essa oportunidade, já passou. Mas nós estamos aqui de pé para ouvirmos da sua maravilhosa palavra e com chances ainda de consertarmos a cada dia. Glória seja, pois, dada a esse Deus maravilhoso. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem ao seu coração que se encontra no capítulo 13 do livro de Marcos e no versículo 32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Glória a Deus por essa mensagem de exortação que chega aos nossos ouvidos hoje. Aqui, Jesus trazendo sermões ali para aquele povo. Essa parte que nos diz, Jesus alertando, aquele dia e hora, ninguém sabe quando Jesus virá. Ele estava falando da sua volta. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus, o nosso Pai, Ele sabe a hora que virá. O nosso dever é vigiar e orar, para que quando esse tempo chegar, nós estejamos de pé diante da presença de Deus. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, aqui essa mensagem nos deixa uma reflexão de todos os dias vivermos na presença de Deus, para que todos os dias estejamos de pé na presença de Deus, para que todos os dias estejamos firmados nele, com a nossa vida inteiramente na presença de Deus, vigiando sempre, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, porque não sabemos a hora. Às vezes, muitos já perderam a sua vez, muitos já perderam a oportunidade, já passou, já se foi. Ali encerrou o seu tempo. Então, a volta de Jesus está aí. Aquele que encontrar a volta de Jesus, que esteja preparado. E aquele para quem o Senhor vier antes, também esteja preparado. Nós precisamos andar preparados porque não sabemos a hora que o Senhor nos chamará. Quantas vezes está uma pessoa tão bem e do nada já chega a sua hora e vai embora? Quantas vezes a gente vê isso? Então, às vezes tá tudo bem com a gente, ai, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com minha família, mas aí a gente vê numa outra família, vai alguém embora assim do nada, aparece algo e do nada acabou a chance para aquela pessoa. Então, é necessário que nós estejamos em vigilância o tempo todo na presença de Deus, porque não sabemos a hora que o Senhor virá.
Então, para aquele que já chega o tempo do Senhor chamar, a sua hora já chegou. A palavra de Deus fala: bem-aventurado aqueles que morreram em Cristo e descansaram das suas obras e aguardam o juízo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar atentos, vigiando o tempo todo na palavra de Deus. Hoje o que a gente mais vê é todo mundo achando que está tudo bem, pode viver como quer, pode viver da maneira que interessa. E as coisas de Deus vai só ficando de lado. E a palavra de Deus vai ficando de lado, não atenta para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nenhum beberrão herdará o reino do céu. Os que prostituem, os adúlteros, os efeminados, os feiticeiros, os idólatras. Então, são tantas situações que a palavra de Deus fala que não herdará o reino. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas, vigiando, porque não sabemos quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galos pela manhã. Às vezes a pessoa viveu a vida toda só andando errante. E aí, quando chega o tempo da colheita daquela alma, todo mundo fica preocupado. Ai, que tenha um bom lugar, que Deus deu um bom lugar. Irmãos, a palavra de Deus não erra. Nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que aqueles que tais obras praticam não herdarão o reino. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. O ser humano por si mesmo já tem a condenação, mas a morte de Cristo aniquilou a condenação. Mas para aqueles que olharem para Cristo, aqueles que crerem, aqueles que forem batizados, aqueles que forem salvos, desejarem ser salvos, a salvação não vai vir para nós de qualquer jeito, não. Não virá de qualquer forma, de mão beijada, não. Nós temos que lutar pela salvação. É com vigilância, é com entrega ao Senhor, é com santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor, está escrito na palavra. Então vamos ficar atentos para que esse dia não nos pegue de sobreaviso. A palavra de Deus fala que os que estiverem vivos na volta de Jesus, esperando esse grande dia na presença de Deus, eles subirão com Cristo nos ares. Mas aqueles que tiverem morrido antes, eles ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Então, nós precisamos estar atentos, edificados nessa palavra. Não vamos dormir. Vamos olhar para a palavra de Deus. Está todo mundo no engano. A maioria está no engano. São pessoas que não olham para a palavra de Deus, não querem deixar a palavra de Deus entrar. Querem viver uma vida só de pecado e achando que está tudo bem. Ah, não tem problema. Se a gente fala da palavra, isso não tem problema. Eu posso viver a minha vida, tomar minha cerveja. Eu posso sentar na roda com meus amigos, relaxar um pouco, tomar uma. E vai aquela rotina, aquele ciclo sem fim. E achando que não tem vício. E achando que faz isso por um hobby, por um momento de descontração. Mas está fora da presença de Deus, está fora do plano de Deus. Se Deus diz que nenhum beberrão vai herdar o reino do céu, como que uma pessoa parte dessa terra, numa vida dessa, vai receber a misericórdia do Senhor? Deus nos tratará com a justiça da sua palavra, essa palavra que vai nos julgar. Em Apocalipse está escrito que Deus assentou no seu trono e abriu o livro, assentou no seu trono para o juízo. E abriu-se o livro da vida. E aquele nome que não estava escrito naquele livro ficará de fora. Abriu o livro da vida e abriu-se os livros. Quais livros são esses? É a palavra. Deus diz que Ele não vai condenar ninguém, mas a própria palavra que Ele deixou é que vai fazer a justiça e o juízo. Então aqui a palavra nos diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A nossa salvação tem um preço, irmãos. Não vamos pensando que vamos viver aqui de qualquer modo, de qualquer maneira, que nós vamos alcançá-la.
Se nós não santificarmos, não olharmos para a palavra e desejarmos sermos batizados para sermos salvos, nós não encontraremos esse grande dia com o Senhor, ficaremos de fora. Dura coisa vai ser para muitos que às vezes não vigia e vai viver a vida de qualquer jeito e tem vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aquele dia vai ouvir do Senhor: eu não te conheço, afasta-te de mim. Então, que nós estejamos atentos para que aquele dia vindo de improviso, aquele Senhor daquela casa, como Jesus disse aqui em parábola, não vos ache dormindo. Então, o sono espiritual é esse, é estarmos fora daquilo que a palavra de Deus fala e achando que estamos bem. Então, vamos ficar atentos para que não fiquemos de fora do reino do Senhor. Então, Jesus se entregou na cruz para cada um de nós, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos olhar para aquela cruz e encontrarmos a salvação. Então, vamos buscar enquanto é tempo, enquanto o Senhor nos dá essa oportunidade, enquanto se chama hoje, porque o amanhã a nós não pertence. Não vamos nos deixar partir dessa terra sem um conserto com a palavra de Deus, porque ela vai indicar qual vai ser o nosso futuro. Se será a vida eterna ao lado de Cristo Jesus, ou se será a condenação eterna para sempre no lago de fogo, assim como a palavra de Deus fala. Jesus mais disse da condenação de que disse do céu, porque para que o homem pudesse ficar de sobreaviso para não ir para lá. Mas muitos lá vão perdendo a oportunidade. Cada dia que passa, está só perdendo a oportunidade. Vamos vendo só pessoas fora dos planos de Deus. Tem pessoas que às vezes pensam assim: eu vou, no último momento, eu vou pedir Deus perdão e consertar. Deus não dará misericórdia para aquele que teve tempo, não. Isso aí fica nas mãos de Deus. Eu sei que sim, que na última hora do homem Deus pode resgatar, mas aquele que teve oportunidade, jogou fora todos os dias e jogou para Deus fora todos os dias, eu não creio que recebe essa misericórdia, não. Às vezes, em alguma circunstância, Deus pode ali, no final da vida, ter a misericórdia. Mas aquele que teve toda a oportunidade, aquele que ouviu da palavra o tempo todo, não pensa assim, não. Vamos vigiar. Então, é mais um ponto para que a gente vigie. Não vamos pensar assim, porque às vezes tem pessoa que pensa assim: vou viver como eu quero, fazer como eu quero, na última hora assim, eu ver que eu estiver passando para outra vida, eu peço perdão, misericórdia, mas nós precisamos estar atentos. E se não houver misericórdia, porque tivemos tempo, porque houve tempo de consertar, houve tempo de se arrepender, e não se arrependeu. Então a palavra que eu deixo hoje: não sabeis quando virá o Senhor da casa. Então, fiquemos atentos para que não nos ache dormindo. E a palavra de Deus nos alerta e diz a todos: vigiai. Que a graça do Senhor esteja com você e busque sempre a palavra de Deus, esteja ligado nela, porque essa palavra é que vai nos salvar e vai nos deixar de pé na presença de Deus naquele último dia. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E que essa luz possa iluminar os nossos passos todos os dias. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém.